Olá, estamos em setembro, mês da cultura gaúcha e mês também do Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção ao suicídio. E para a gente falar sobre essa temática de uma forma um pouco mais descontraída e lembrando a cultura gaúcha, convido o Dr. Carlos José Goy Júnior para conversar conosco então a respeito desta temática. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Então, o Dr. Carlos já esteve aqui no nosso programa, já foi nosso convidado, psiquiatra formado pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem atuado nas áreas de dependência química, perícia e nos municípios de Novo Hamburgo e Portão. Isso, né, Dr. Carlos? Isso mesmo, seja bem-vindo, então. Pelo convite, estar aqui mais uma vez. Desde 2014 se começou a falar, então, sobre a questão da prevenção ao suicídio. E se criou a data, então, do Setembro Amarelo, justamente para falar sobre essa temática. E um dos principais fatores que leva à questão do suicídio, infelizmente, e os dados são, né, gigantescos aí, na quantidade de pessoas que sofrem de depressão, nesse momento a nível de Brasil e a nível mundial, são assustadores, se a gente parar para pensar. Né? São registrados, então, cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo todo. São dados, então, estatísticos da Organização Mundial de Saúde. E eu acho que hoje a gente poderia tratar um pouquinho sobre a questão da prevenção dessa temática e o que a gente pode fazer, né, sabendo de dados aí tão alarmantes. Sabemos que a depressão é o principal causador de suicídios no Brasil e no mundo. E como a gente pode pensar em ajudar pessoas sobre a depressão e os demais transtornos mentais que também podem levar ao suicídio, Dr. Carlos? Então, Aline, todos que nos ouvem, boa noite. Seguinte, a gente sabe que a depressão ela é o principal causador do suicídio. Ela, inclusive, a ideação suicida é um sintoma da depressão, é um sintoma extremamente comum. Né? E muitas vezes, quando surge esse sintoma do pensamento suicida, a gente já pensa numa depressão mais grave. Tá? Isso é extremamente importante. As pessoas que têm o pensamento suicida, muitas vezes, elas não tinham esse pensamento previamente, são pessoas que antes de terem a depressão nunca pensaram ou cogitaram em tirar a própria vida, mas com o início da depressão, esse pensamento ele vem de uma forma automática, de uma forma involuntária. Isso é importante. É um sintoma da depressão. Não é algo que a pessoa necessariamente fomentava, algo que quando ela estava bem, ela pensava. Então, quando a gente fala de depressão e de ideação suicida, eles andam juntos, né? E quais os fatores que podem contribuir para um quadro de depressão? Vamos falar um pouquinho para o pessoal que é leigo em casa, né, entender um pouquinho assim, quais são os fatores que normalmente levam a pessoa à depressão. Depressão não é frescura, não é nada disso que o pessoal geralmente fala no popular. Ela existe, né, Dr. Carlos? Ela está aí, muitas vezes as pessoas sofrem. A questão do suicídio é o último sinal, a pessoa não está querendo se matar, ela está querendo matar muitas vezes a dor que ela sente. Então, já é a consequência de várias situações que vêm acontecendo ao longo, né, de determinada situação, ou de cotidiano, ou daqui a pouco de estar desgostoso, enfim, desmotivado. Né? O que seriam, então, os principais fatores? Exatamente. Quando a gente fala em depressão, a gente fala de uma doença, tá? É uma doença como outras, como uma pressão alta, como uma diabetes, muitas vezes crônica, e ela tem vários fatores causadores. É uma doença biopsicossocial. Então, a gente sabe que contribuem fatores genéticos, pessoas que tiveram familiares acometidos por doença, avós, tios, pais, têm maior tendência. São diversos genes que estão comprovados que colaboram no surgimento da depressão. Não é só um, né? Então, é uma herança multigenética, multifatorial.
E, além disso, estressores precoces, né? Então, aquela criança que foi também submetida a estressores como violência, como o estado de miséria, a falta de alimentação adequada, todos aqueles fatores que prejudicam o desenvolvimento do indivíduo, eles predispõem à depressão. Além disso, a gente sabe que também o uso de algumas determinadas substâncias, uso de, enfim, drogas, uso de álcool, também está associado com a depressão. E muitas vezes, o primeiro episódio depressivo, ele vai se manifestar no momento de crise, de perda. Então, hoje a gente vive a pandemia, né, do coronavírus. É um momento que muitas pessoas que talvez tivessem algum grau de tendência se manifestou. Então, a questão financeira, perdas, fatores estressores, né? Fatores estressores muitas vezes são a gota d'água. Exatamente. A gota d'água onde aquela pessoa que ela já tinha uma tendência, né? Por que determinadas pessoas sofrem a mesma perda? Por exemplo, uma frustração amorosa. Algumas entram em depressão e outras não. Aí que entra a parte da multifatoriedade da depressão, né? Então, é uma soma de fatores. E é uma doença. E é uma doença. Né? Isso é que as pessoas têm que ter essa consciência de que é uma doença, de que a pessoa vai apresentar comportamentos diferentes do que era do antes tido normal para aquela pessoa, para aquele indivíduo, e que isso faz com que possa vir, né, a ter um dano maior aí, que nem como consequência, muitas vezes, o suicídio. E como é que a gente pode identificar sinais de que alguém não está bem, né, e que essa pessoa vem dando sinais, daqui a pouco, de que pode haver uma perda por suicídio, doutor Carlos? O que a gente poderia, né, pensar assim, em termos macro, aquela dica para o pessoal que é leigo, que não é da área de psicologia, que não é da área de educação, que talvez não tenha um conhecimento mais profundo a respeito do assunto, mas que possa identificar que tem algo errado com aquele sujeito e que é necessário buscar ajuda? Então, a depressão, ela se manifesta de diversas formas e uma delas é a ideação suicida. Muitas vezes, até chegar à manifestação do desejo de apresentar a morte, essa pessoa ela vai manifestar de outras formas e até mesmo indiretas, onde os familiares devem ficar atentos. Essa pessoa ela pode acabar se isolando, deixando de fazer atividades que ela antes fazia, como esporte, lazer, leitura, enfim, algo que a pessoa ela tinha como prazerosa, ela vai deixando de fazer e ela vai ficando mais isolada do restante, da família, dos amigos. Então, todo mundo que convive com essa pessoa vai perceber que algo está estranho, né? Mas, até chegar ao ponto de manifestar essa ideação suicida, muitas vezes essa pessoa ela vai dar dados indiretos, vai manifestar. Hoje, com as redes sociais, a gente vê muitos jovens, adolescentes fazendo isso, postando numa rede social que ninguém gosta de mim, a vida não tem valor, ou postando conteúdos, né, conteúdos com fundo mais, negativo. Com cunho mais pessimista, né? Exatamente. De perder a motivação pelo dia a dia, pelas atividades normais, entre outros. E aquilo vai dando sinais já. É bom que a gente observe, às vezes, o que o filho está fazendo, o que o adolescente está fazendo, com quem anda, se vem usando drogas ou não. Né? As companhias, acho que é interessante também, Com né, certeza, doutor Carlos, a gente, né, lembrar. Hoje a gente, que acaba trabalhando com adolescentes, a gente vê nas redes sociais alguns pacientes, adolescentes principalmente, que criam contas fake, onde eles falam sobre suicídio abertamente. Então, já que eu não acho espaço para falar, muitas vezes com a minha família, ou mesmo com o terapeuta, né, eles acabam usando essas contas fake para manifestar ou mesmo estimular. Eu tenho casos, já que eu tenho acompanhado nesse sentido. E, geralmente, a pessoa que vai tentar, ela avisa, tá? Isso é importante, ela faz um aviso e a gente precisa estar atento. Vai avisar um amigo próximo, um familiar próximo, o psicólogo, psiquiatra, alguém vai ser avisado. E não vai ser de uma forma direta, vai ser indireta, por isso que a gente tem que estar atento, né? Então, essa pessoa, ela pode começar a organizar a sua vida. Por exemplo, vou citar um exemplo, um pai de família, que daqui a pouco busca por fazer um seguro de vida, começa a deixar tudo organizado para a sua partida. Isso é um alerta, essa pessoa ela pode tentar fazer algo. Outra questão, qual é um dos principais fatores de risco do suicídio? A tentativa de suicídio prévia. A gente sabe que a pessoa que consuma o suicídio, muitas vezes ela vai ter tentado diversas vezes até efetivamente conseguir. E geralmente são no mínimo 5 vezes. Antes, onde a pessoa ela consegue. Então, ali pela 5ª vez. Então, o histórico, uma pessoa que tentou uma, tentou 2, tentou 3, a gente também, como profissional da saúde mental, a gente tem que ficar alerta, porque essa pessoa ela pode tentar de novo, e ela vai.
E ela vai tentar. Então, e ela o vai principal dar fator alguns disso. avisos nas entrelinhas ali e de forma, daqui a pouco que a gente tem que dar uma olhada e interpretar, né? Que ela está em Exatamente. sofrimento e que ela realmente precisa de ajuda. Exatamente. Pessoal da produção, vou pedir para vocês colocarem um videozinho que é do cachorro preto, que é da Organização Mundial da Saúde, a respeito da prevenção do suicídio. Ele é legendado, está em inglês, mas ele é legendado. E esse é um videozinho que ele ficou famoso no mundo todo, mas eu acho que ele ilustra de uma forma bastante lúdica, né, e bastante didática o que é o sintoma da depressão. Pode ser, pessoal? E aqui no Rio Grande do Sul a gente poderia chamar a telinha de Cusco Preto, então? O Cusco Pode Preto, ser? então. Para nós vai ser o Cusco Preto, isso aí. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with a black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black Dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learnt not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to re-evaluate and simplify my life. I learnt that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life.
Então, né, esse vídeo, na verdade, ele vem nos trazer, né, muito do que é o comportamento do dia a dia das pessoas e muito do que é o sintoma da depressão, como se sente. A metáfora do cusco preto ali, né, do cachorro preto, nos traz, né, sinais para que a gente pense a respeito disso, né, e como lidar com isso. E a questão de nominar o cachorro preto, né, em vez de ele se tornar um monstro, daqui a pouco a gente tem um cachorrinho adestrado ali, mas que a gente vai precisar de tratamento especializado, né, Dr. Carlos? Exatamente. E aí é um trabalho conjunto, não existe pílula mágica, a pessoa vai ter que ter mudança de hábitos, de comportamento e também entrar com uma intervenção medicamentosa. É isso? Exatamente, exatamente. A questão também que é interessante que o cachorro ele continua acompanhando a pessoa ao longo da vida, né? Não dá para simplesmente sumir com ele. Isso retrata a questão da cronicidade da depressão, né? A gente sabe que a pessoa que tem um primeiro episódio depressivo tem chance de ter o segundo, quem ter o segundo tem chance de ter o terceiro, e por aí vai. Quantos mais episódios, né, que são episódios de agravamento da depressão, maior a chance dela ter algo que a gente chama de depressão crônica. Em alguns casos a gente vai chamar também de distimia, que é aquela depressão leve, mas constante, residual, mas tem que ser avaliado caso a caso, né? Mas via de regra a depressão ela tende a ter uma certa cronicidade. E o tratamento ele é multidisciplinar, então, psicólogo, educação física, o psiquiatra, medicação nos casos mais graves. Depressão leve, a gente sabe que pode ser tratada com psicoterapia, atividade física. Depressão moderada grave já é necessário o uso de medicamentos, né? Então, cada caso ele tem que ser avaliado dentro da sua gravidade. Mas é interessante o que você colocou, é que a depressão ela vai acompanhar o sujeito muitas vezes ao longo da vida. Talvez em alguns momentos, por não ter acompanhamento adequado, ela vai se tornar mais grave e ao mesmo tempo, quando ela é tratada, ela vai ficar mais leve, né? Tendo um acompanhamento, a pessoa consegue dominar aqueles sintomas e ter uma rotina, então, mais saudável. É isso, né, Dr. Carlos? Exatamente, exatamente. Bom, vamos chamar, então, os nossos comerciais e no segundo bloco a gente volta aí com mais dicas sobre a questão da depressão e os sintomas e os comportamentos e hábitos que a gente pode melhorar para evitar esse tipo de problema. Lourdes Aren, massoterapeuta. Massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré- e pós-operatório e pedras quentes. Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês. Agende seu horário. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente. Estamos aqui, então, com o Dr. Carlos Goy, Carlos José Goy Júnior, psiquiatra que atende em Novo Hamburgo, Portão e clínicas de dependência química. E hoje a gente está tratando da temática da questão do suicídio Setembro Amarelo. Talvez de uma forma um pouco mais leve, porque a gente veio a rigor aí do 20 de setembro também, para lembrar que esse mês é o mês do tradicionalismo e da cultura tradicionalista. Então, a gente vinha falando no primeiro bloco, né, a questão da depressão, os sinais, os comportamentos que alteram no sujeito.
E acho que agora a gente poderia trazer também à luz, né, dessa reflexão, quais os comportamentos, Dr. Carlos, e de saúde mental, não só da questão da depressão, mas quais os outros fatores, quais os outros problemas de saúde mental que também podem levar ao suicídio, que não é só a depressão é o principal fator, Exatamente. mas a gente tem outros também. Quais seriam eles? Explica para nós. Aline. A gente sabe que a depressão é um dos transtornos mais prevalentes, mas outros transtornos associados como transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno por uso de substâncias, também estão relacionados a um aumento do risco do suicídio e da tentativa, né? Tem diferenças entre cada quadro. Geralmente, por exemplo, o paciente esquizofrênico ele vai fazer tentativas de suicídio mais agressivas, mais chocantes, né? O que é comum hoje? Se a gente for separar, a mulher ela tenta o suicídio muito mais, separando por gênero, e o homem ele consegue muito mais o suicídio. Por quê? O homem acaba utilizando formas mais letais, como, por exemplo, uso de arma de fogo, né? Já a mulher, ela tende a usar formas consideradas menos letais, como ingesta de medicações, e na ingesta, muitas vezes a pessoa vai fazer várias tentativas até efetivamente conseguir. A arma de fogo a gente sabe que é muito difícil dar errado, ou mesmo um enforcamento, enfim, já que a gente está falando das formas, né? Então, entre os transtornos, transtorno bipolar, esquizofrenia ou transtornos ansiosos também estão associados. E geralmente a pessoa vai tentar naquele momento de maior crise, né? Lembrando que muitas vezes o ato suicida está relacionado a matar aquilo que está dentro de si, aquele cachorro preto que está dentro, e não necessariamente a própria vida, né? Se for Ele quer tirar a dor. A pessoa, se for perguntar para ela, ela não gostaria de morrer, mas o sofrimento é tão grande que ela mata a si mesma para matar a dor. E alguns dão sinais de automutilação também, né? Muitas vezes a pessoa se automutila, se machuca ou se bota em situações de risco, como a gente vê também a questão da comorbidade aí com a dependência química. Vamos explicar um pouquinho desse processo da dependência química também como um dos fatores que, de certa forma, é uma morte lenta, né? Porque a pessoa procura como uma fuga momentânea, mas que pode levar a isso, né, doutor Carlos? É extremamente comum, né, o paciente usuário de substâncias químicas, ele fazer uso excessivo, buscando uma overdose, né? Muitos pacientes também, eles acabam tentando suicídio no momento de uso, porque vem com a ideação, o pensamento de morte, mas no uso eles criam coragem. Então isso é muito importante. A falta coragem para fazer, e quando usa a substância, seja álcool, seja cocaína, crack, enfim, eles conseguem, criam a coragem, e aí o risco aumenta muito mais. Então é extremamente comum o paciente tentar num episódio de intoxicação aguda, né? Não só pelo uso da substância, mas de outras formas a substância química, então, ela está envolvida. A gente sabe que o uso crônico, tanto de álcool quanto de outras drogas, ele está relacionado com transtornos depressivos, transtorno bipolar, e muitas vezes o próprio uso da substância induz um transtorno de humor, onde depois vem a culpa também pelo uso e se torna mais fácil apresentar uma tentativa de suicídio. Então é um risco por vários lados, né, que ocorre na dependência química, tanto pelo uso. Tem uma característica que é muito importante, que ela é muito presente em quem tenta o suicídio, que é a impulsividade. Pessoas mais impulsivas tendem a tentar, né? Pessoas menos impulsivas podem ter até o pensamento, a ideação suicida, mas elas não necessariamente vão lá tentar. A impulsividade é um fator de risco. E a impulsividade, a gente pode colocar também que o fator da ansiedade e a impulsividade é um fator de risco. Não é só a depressão. Tem muita gente às vezes que pergunta, a ansiedade e a depressão podem andar juntas? Com certeza. Acho que isso é bem importante colocar, porque às vezes o pessoal acha que não. Mas sim, né? Porque de uma forma entra a questão da impulsividade e de outra forma entra também a questão dos pensamentos negativos, que é a depressão. Exatamente. Então, outro público de risco, a gente falou da dependência química, mas são os jovens, os adolescentes. Eles têm naturalmente uma impulsividade, isso faz parte da adolescência, uma certa inconsequência, né? Nesse processo de amadurecimento, enfim, a adolescência é um processo de transição para a vida adulta. Então, é natural essa impulsividade. E muitas vezes as automutilações podem ser um indício, né, de que possa ser tentado algo mais intenso, né? Então, é importante atentar para esses públicos, né? Pessoas naturalmente mais impulsivas, né? Então, os familiares que reconhecem
que o seu familiar que tem uma depressão, ele é impulsivo. O acesso, isso é outra questão. Aumenta o risco para suicídio. Aumenta o risco em pessoas que têm acesso a métodos. Por exemplo, acesso à arma de fogo. Então, quem tem acesso a uma arma de fogo é uma forma mais fácil, porque o medo de quem tenta, o suicídio muitas vezes é sofrer, é sentir dor, né? Então, quando tem um método rápido e quase 100% eficaz, essa pessoa está em maior risco do que uma pessoa que não tem, ou que usa, às vezes, medicamentos, enfim. Mas, claro, toda forma de tentativa de suicídio ela é perigosa, mas tem algumas que são, a gente sabe, mais letais. Isso preocupa. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse afastamento. Identificou que essa pessoa tem risco, afasta, tirar. Se tem arma de fogo, o pessoal que é do interior, né, é comum ter, por exemplo, espingarda, ou ter arma até para proteger, enfim. Hoje na cidade já não é tão comum, mas antigamente era mais, principalmente no interior, ter esse cuidado. Tirar do alcance, então, da pessoa Exatamente. que estaria apresentando esse tipo de sintomatologia. Exatamente. Né? Outra coisa que é importante, né, doutor Carlos, quando se apresenta daqui a pouco algum tipo de sintoma que pode levar ao sofrimento psíquico ou depressão e que o familiar nota, é importante não deixar, né, aquela pessoa sozinha, né? Ele sempre estar acompanhado de alguém, porque nessa história de tentativa, não tendo ninguém para assistir, às vezes são milésimos de segundo, e isso pode salvar realmente uma vida, né? Isso que é bem importante a gente sempre ter em mente e poder ajudar, né, de alguma forma. E como e onde se pode buscar ajuda especializada? Vamos dar uma dica para o pessoal em casa lá. Exatamente. Agora, com esse aumento exponencial durante a pandemia de casos de depressão, e muitas vezes não vai ficar bem claro se essa pessoa tem ou não a ideação suicida, pensamento de morte, é importante buscar ajuda. Quem são os profissionais habilitados para auxílio na saúde mental? Principalmente os psicólogos e os psiquiatras, né, o médico psiquiatra. Ambos os profissionais estão adaptados, avaliados para fazer essa avaliação, e eles têm a capacidade de identificar o grau de risco, né? Porque tem pessoas que estão a um passo de fazer esse ato, e tem pessoas que, iniciando um tratamento, elas vão ter uma melhora. Então, é importante buscar ajuda. Consultórios, né? Casos agudos. Então, a pessoa está a um risco, a família identifica. É emergência mesmo. Ou quem já tentou, né? Meu familiar tomou comprimidos, enfim, leva para emergência. Então, cada caso, ele deve ser avaliado de acordo com a urgência, mas tem que buscar ajuda. Isso é fato. E nos casos em que a pessoa está com a dependência química, que já está latente, que já chegou num grau, que está lá fazendo uma fiasqueira, quer ajudar, chega lá na porta de casa e, né, faz um escândalo, o que o meu vizinho vai pensar, o que esse vai pensar, o que aquele outro vai pensar, né? Como é que a gente poderia dar uma dica para esse pai, para essa mãe, ou para esse familiar, para essa esposa, esse marido, daqui a pouco que tem esse familiar na questão de dependência química, buscar ajuda? Onde ele deve ligar? Isso, exatamente. A gente sabe que tem casos onde a pessoa ela também não aceita tratamento, e isso é um desafio, tanto na dependência química, ou mesmo casos de depressão. Ainda tem pessoas que têm dificuldade em aceitar, em buscar ajuda, que tem esse preconceito com o sofrimento mental. Então, é importante que a família ela auxilie na busca pela ajuda. Então, a pessoa ela, por si só ela não consegue buscar ajuda, mas a família pode fazer esse meio de campo, pode e deve fazer esse meio de campo, marcando a consulta, levando, enfim. E tem casos extremos onde a pessoa ela perde o juízo crítico e ela não consegue mais ter noção do risco que ela está correndo. Então, a família ela precisa assumir, se for o caso, levar numa emergência, buscar uma internação, mesmo contra a vontade. Existem dispositivos, existe, por exemplo, a internação compulsória, né, são casos onde a pessoa ela não tem noção da realidade e a família acaba buscando esse auxílio. Isso aí, muito bom. Bem esclarecedores, né, esses fatores que você trouxe. E geralmente a pessoa que está em risco, que deu sinais, que já se buscou toda essa tentativa, né, de ajuda para que isso aconteça de forma efetiva. Às vezes, se a pessoa não quer ir, o familiar vai primeiro, o que se recomenda? Né? De que forma que a gente poderia, daqui a pouco, orientar essa família? Sim, exatamente. A família ela deve buscar orientação sobre o melhor momento de intervir e a melhor forma. Muitas vezes, ela sozinha ela não consegue, mas a família, por si só, deve buscar um auxílio, talvez marcar uma consulta, né,
para, enfim, o pai, uma mãe, um cônjuge, e entender a situação, né? E a partir daí está recebendo essa orientação do profissional, que pode ser traga na consulta, leve na emergência. Então, exatamente isso. A família ela também precisa ter essa orientação. Cada caso ele tem que ser avaliado individualmente, né? E só um profissional habilitado vai ter essa capacidade de avaliar. Que recado que você daria para o pessoal que está em casa para buscar essa ajuda, ou para a pessoa que está passando por algum sintoma de depressão ou de ansiedade, para que ele consiga buscar essa ajuda de forma adequada, de forma mais precisa e que ele seja realmente acolhido hoje, Dr. Carlos? Então, primeiro, que busque ajuda e não tenha medo do julgamento das outras pessoas. Cada pessoa, ela sabe o que sente, o que está passando. Hoje a gente vive tempos onde a saúde mental está cada vez mais em voga, as pessoas cada vez antes estão buscando tratamento, então busque ajuda. Esse é o recado. Busque ajuda, porque só assim vai conseguir ter um tratamento adequado, um entendimento. Não tenha medo, né, de consultar, muitas vezes tem medo de consultar com um psiquiatra, ou enfim, vai no psicólogo, vai também, mas não tenha medo do psiquiatra. Hoje em dia a gente tem tratamentos cada vez mais seguros, mais tranquilos, tratamentos que não provocam dependência, que não provocam sonolência. Então, a pessoa ela consegue, por exemplo, tratar a sua depressão e seguir uma vida normal. Seguir uma vida normal. Totalmente e normal. não ter nenhum tipo de efeito colateral, Exatamente. nem nada, mesmo sendo medicado, né, Hoje, Dr. Carlos? os tratamentos estão cada vez melhores, enfim, avaliados caso a caso, né? Então, não tenha medo. Busque ajuda, converse com um profissional que vai, com certeza, essa pessoa vai conseguir te ajudar. Dr. Carlos, muito obrigada pelas suas informações, bem esclarecedoras, né? Acho que vai ajudar muito o pessoal que está em casa assistindo hoje e trazendo, então, essas informações para que as pessoas realmente buscam, né, acesso a informações e a um tratamento eficaz e adequado. Quero fazer um agradecimento especial hoje à Nelce, lá da Estância do Churrasco, que nos forneceu também material para a gente fazer esse especial aí, também do mês do Gaúcho. Né? Um grande abraço aí para vocês. A Nelce saiu aqui do centro, agora está com a loja nova lá em Lomba Grande. Então, um abraço para você e o maridão lá, o Gilberto. Então, né, sucesso aí para vocês também nessa nova empreitada. Então, tá, muito obrigado pelo convite, Aline. E até o próximo.